Bom dia, que privilégio que eu tenho de poder entrar no seu lar e poder estar conversando contigo. Nós estamos aqui analisando um livro de Morris Wendel, 95 teses sobre justificação da fé. Convido você para orar junto comigo. Pai querido, nos ajude a compreender, analisar e também opinar a respeito do que nós estamos lendo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje a tese 3 ela fala sobre que a única maneira de buscar justificação é procurar a Jesus. Ela nos conta a história de um homem que tinha um sonho. E ele, comprando pão, ele diz assim, não, mas eu vou montar uma padaria para mim. Ele comprou um terreno, montou uma padaria muito sofisticada, linda, só que ele teve uma frustração porque ele não conseguia vender os pães dele. E aí então ninguém comprava e ele estava entrando apavorado e à beira da falência e se perguntou, mas por que eu não consigo vender nenhum pão ou coisa parecida? Simplesmente porque uma pessoa chegou para ele da família e disse assim, olha, por que você não tenta botar farinha no pão? E ele pensou, disse, pô, mas eu nunca fiz pão. Meus pão não é farinha. Então é a mesma coisa, assim, é só uma ilustração aqui para contar que ser cristão sem Cristo é como você vender pão sem farinha. Então é uma situação complicada. Imaginou essa história que eu contei como uma parábola? Talvez lhe pareça difícil de acreditar que alguém realmente passasse por alto a verdade simples e básica de que é necessário utilizar farinha para fazer pão. Reconhecemos que seria trágico tentar manter uma padaria sem isso. Verdade, né? Não importa em que ramo de negócio você esteja empenhado, precisa conhecer certos requisitos básicos se espera ter êxito. Não se pode operar um banco sem dinheiro. Não se pode operar uma ferrovia só com vagões, sem locomotiva. É impossível produzir lã se não tiver ovelhas. Mas no que se refere à vida, a viver a vida cristã, quanto de nós não passamos por alto que é básico a isso durante anos? Procurar justiça, mas sem saber como obtê-la, e não passa de desapontamento tentar ser cristão sem entender como se consegue isso. Quando você analisa que os homens de imprensa apresentam certas perguntas-chave a fim de chegar às questões básicas de uma reportagem, tais perguntas podem ser transferidas para a vida cristã. A primeira é o que? O que? Às vezes, o mais fácil é falar sobre o que da vida cristã. Alguns de nós fomos criados à base do o que. O que fazer, o que não fazer a fim de ser cristão e obter a salvação. Tivemos um regime alimentar muito indigesto do que. Esse levou a discussões nas classes bíblicas do ginásio e as semanas de oração em que se indagava o que estava errado com isso e o que estava errado com aquilo. É errado falar sobre o quê? Não, a Bíblia fala muito sobre o quê, mas o que nunca pode ser a base do cristianismo. A seguir surge a questão de o porquê. Essa é a pergunta sofisticada, intelectual. É o melhor tipo de pergunta para preencher o tempo durante o estudo da lição da escola sabatina. Por que pode ser importante? Deus declara, vinde e arrazoamos. Isaías 1,18. Quer dizer, Deus nos convida a pensar. Não é errado arrazoar. Somos criados à imagem de Deus com capacidade para pensar e ponderar. Mas por que não é o suficiente? Outra questão com a qual despendemos muito tempo na história
de nossa igreja é quando. Quando irá acontecer tudo? Assim temos os gráficos sobre a parede falando sobre quando. Talvez alguns estejam tão interessados no quando por estarem esperando embarcar no último vagão para o escape. Mas outros aguardam que o quando os alcance antes de descobrirem como cumprir o quê. Se você foi criado com base em o quê e por quê e quando, a próxima pergunta lógica será como. É uma pergunta de caráter prático e pode levá-lo à teoria da justificação pela fé. Se não entender como, o restante só irá deixá-lo frustrado. Mas mesmo saber como não é suficiente, porque a justificação pela fé é mais do que uma teoria, é uma experiência. É como se tornar uma questão das mais emocionantes quando se entende que a resposta ao como e quem, Jesus, é a base do cristianismo. É verdade que a Bíblia fala sobre procurar a justiça. Zofonias 2:3 o diz em poucas palavras: buscai a justiça. Alguns de nós têm julgado que a maneira de buscar a Jesus é buscar a justiça, mas perdemos de vista o como. Sendo que justiça é igual a Jesus, a forma de buscar justiça é buscar a Jesus. A justiça de Deus se acha concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo o Ele. O maior discurso de Cristo, página 18. Justiça é Cristo. Querido, que Deus te abençoe. Vamos orar, Pai querido, nos ajude a compreender que a justiça, a parte de Cristo, é uma ilusão. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, teu amigo João Bonadimar.